Pode Transformar tem o apoio de Casa Shopping, GTC Telecom e Gráfica Lutz. Oi, gente! Que alegria estar aqui com vocês. Espero que estejam todos bem. Hoje, então, nosso primeiro episódio do nosso Pode Transformar. O nosso podcast, ele tem o intuito de trazer pessoas aí que têm suas histórias de superação, de inspiração, histórias transformadoras em suas vidas. Pessoas que são inspiradoras aí da nossa comunidade. E hoje estamos com a nossa primeira convidada, nada mais, nada menos do que... Suspense. Ela é palestrante, treinadora, coaching, mentora. Ela é expert em desenvolvimento de pessoas e também em processo de vendas. Com vocês, Pamela Lima! Vamos bater palmas. Que momento, hein, Rita? Obrigada pelo convite. Estou muito feliz por esse passo, por esse novo ciclo. Espero que seja um ciclo de muita conquista dentro do teu Pode Transformar e que muitas pessoas possam ser transformadas através da tua mensagem aí e do teu novo momento. Ai, obrigada. Fico muito feliz com o convite. Que privilégio de ser a primeira e que compromisso, né? É uma honra para mim estar te recebendo. Para quem não sabe, já fui mentora da Pamela, né? Mentorada, na verdade. Mentorada da Pamela. Fiz o teu curso, né? Depois também, se tu quiser... falar um pouquinho mais sobre ele. Não sei se eu te apresentei 100%, se tu quiser complementar a tua apresentação, né, contar um pouquinho aí de onde tu tá nesse momento, o que tu anda fazendo. Bom, a gente carrega algumas coisas no currículo, né, Rita? Se parar para pensar, assim, colocar o detalhe de tudo que a gente aprende. Eu acho que as pessoas, de modo geral, elas têm um currículo extenso, mas o mais importante, eu ainda acredito que não seja aquelas coisas que tu coloca, assim, né? Tem gente que faz um currículo desse tamanho, mas eu acho que é a bagagem das coisas que a gente carrega e a missão principal que é a gente entregar isso para outras pessoas, né? A nossa sabedoria transformar, transbordar, que é o que eu decidi fazer. Em 2015 eu já comecei um processo de desenvolvimento de pessoas numa multinacional, onde eu ainda não tinha noção de tudo que poderia acontecer, de tudo que eu ia alcançar, de tudo que eu ia viver. Já tinha alguns desejos, sim, não esperava que algumas coisas fossem acontecer no prazo que aconteceram, mas a nossa mente ela é muito perigosa, né? A gente tem aí um risco gigante, porque tudo que a gente pensa, a gente consegue de alguma forma materializar. E se for coisas boas, ok. Se for coisas ruins, também, né? E na minha trajetória no desenvolvimento pessoal, comecei a ajudar muitas pessoas desde cedo. Não sabia que eu estava, de fato, ajudando algumas pessoas. Eu entendi que isso poderia virar carreira em 2019, que eu entendi que poderia ser assim. E... um dos grandes passos, né, desses anos todos desenvolvendo as pessoas, foi a minha ida para São Paulo, faz 1 ano e meio, né, que eu tive que tomar uma decisão muito importante de morar lá, com uma oportunidade que eu já estava preparada para ela, mas eu não sabia que ela ia aparecer do jeito que apareceu, e a gente vai conversar um pouquinho sobre isso para o pessoal entender. E essa trajetória toda, ela ensina pra caramba, assim. É uma coisa que, sempre quando eu vou contar sobre a minha história, ela tem alguns pilares importantes, alguns pilares que a Rita já conhece. E no ano mesmo que nós tivemos a oportunidade de nos conectar, foi um ano de muito desafio, não só para mim, mas para todas as pessoas, porque foi o início da pandemia, né, 2020, 2021, e aquele ano me desafiou em tudo que eu questionei tudo que eu achava que eu sabia fazer. Eu pensei de cada talvez eu não sei fazer mais nada, né? A gente precisou se reinventar, precisou contar novos roteiros, pensar em novas coisas. E foi aonde eu precisei, né, dentro da jornada, tomar algumas decisões importantes. Logo depois veio a decisão de vir para São Paulo, e aí muita coisa diferente começou a acontecer, as quais eu vou ter o prazer de transbordar hoje aqui, transformar e contar tudo para vocês aqui no podcast. Ai, coisa boa. Eu acho que a pandemia, ela veio com esse viés, claro, trouxe muitas, né, coisas positivas, negativas, enfim, mas eu acho que muitas pessoas tiveram seus momentos transformadores nesse período, né? Sim.
Sim. Foi um momento de parar para pensar, de refletir ou de mudar alguma coisa que estava... Não, foi um susto muito grande e meio que forçou, né? Não tinha opção. Eu, no meu caso, quando começou a pandemia, eu tinha tomado a decisão, em fevereiro do ano pandêmico, eu tinha tomado a decisão de que eu ia fazer uma transição de carreira. E aí, quando eu decidi que eu ia começar a trabalhar com as palestras, com os treinamentos, né, consultoria com empresas, eu cheguei a fazer agendamento, fiz alguns contratos com algumas empresas, e aí veio a notícia da pandemia, né? Então, em março, quando estourou, eu estava com contratos abertos, que a gente ia fazer treinamentos e tudo mais, eu estava adorando que eu estava iniciando em algo que eu tinha descoberto, né, o meu ponto forte, que isso é uma coisa que a gente vai conversar também, que é extremamente importante. Passei muitos anos da minha vida trabalhando e desenvolvendo meu ponto fraco, e eu acho que isso é algo que as pessoas precisam saber. E aí, quando eu entendi a minha mensagem, eu me preparei não, fui de forma intuitiva, decidi que eu não ia mais fazer o que eu estava fazendo e que eu ia fazer aquilo, e veio a pandemia. Então, como eu tinha tomado uma decisão, e a gente aprende com os nossos mentores a tomar uma decisão e não voltar mais atrás, eu encarei, eu digo, cara, vou ver o que eu consigo fazer no meio de tudo isso. Foi onde surgiu a minha mentoria Jornada, que foi a primeira mentoria onde eu separei 10 pilares que foram extremamente importantes na minha jornada, e eu organizei esses 10 pilares e passei isso para algumas pessoas. São fundamentos e princípios que eu acredito que eles não possam estar fora da nossa vida, da nossa trajetória. E aí fiz 4 turmas. Numa das turmas eu tive a oportunidade de te receber, a gente se conectar, conhecer um pouquinho mais sobre a tua vida, sobre teus conflitos, né, que todo mundo tem. Consegui te ajudar, eu acho que foi bem, bem importante também para hoje tu estar vivendo esse momento aqui, né? A gente vai dando passinhos. Exatamente. Olha como é bacana, né? Olha como é legal a gente poder estar hoje fazendo essa troca. Eu aqui convidada para fazer parte do teu projeto. E a gente perceber, tu vai sentir isso também, tu vai ver o quanto o teu pode transformar, o teu projeto, ele vai transformar muitas pessoas, as pessoas vão validar isso pra ti. Então, tu vê as pessoas com outro formato, um outro comportamento, falando sobre os seus projetos, dizendo, quando eu te conheci, eu tava num momento assim, e hoje a gente tá aqui 2, 3 anos depois e a gente tá fazendo isso. É muito legal, e tu vai ter o prazer de saber que o teu projeto também vai transformar outras pessoas, e tu vai ouvir essas histórias, tu vai ver como é recompensador. Foi nesse ano, então, da pandemia que eu comecei o meu projeto de decidir, né, que eu ia trabalhar com treinamentos, palestras, embora eu já fazia isso. Porém, eu fazia isso como um hobby, né? Eu não fazia isso como carreira. Também entendi que existe isso, né? Às vezes tu tem habilidade com algumas coisas, a comunicação sempre foi meu ponto forte. Só que eu utilizava isso normal, né? Vinha nos meus boletins lá da escola, evitar conversas paralelas em sala de aula. Então eu achava que aquilo ali era uma coisa normal, mas já era um dom, já era um talento, né? E aí eu comecei a futricar assim um pouquinho mais, né, para entender sobre o mercado, sobre várias coisas que a gente começa a se questionar. E o meu grande questionamento na trajetória foi quando eu trabalhava aqui no comércio da cidade local. Sim. E eu dei uma olhada assim no meu entorno, tipo, gente, mas será que a vida é isso aí mesmo, né? Trabalha, gasta tudo que ganha, fica ali, o que faz, o que acontece? Então, em 2015 eu comecei a me questionar muito sobre a profissão mesmo, sobre dinheiro, sobre da onde eu vim, tudo que eu tinha passado, como que, já em 2015, tudo que eu tinha passado, pra te ver a trajetória. E aí, quando eu comecei a fazer esse questionamento, foi quando comecei a estudar, né, e conhecer o desenvolvimento pessoal, entender que eu tinha habilidade de comunicação. Em 2019, como eu tinha falado, foi o divisor de águas, foi num treinamento que eu descobri o meu ponto forte. E aí eu me assustei, eu digo, gente, descobri isso e agora o que eu faço com isso? Ou seja, algo que eu fazia como hobby passou a ser algo que eu poderia monetizar e que poderia virar minha carreira. Só que essa não é uma decisão simples, né? Sim. Até porque a gente vem de um ambiente onde é comum, né? O CLT, é comum tu trabalhar, receber salário, pensar na aposentadoria e tal. E quando tu pensa um pouco diferente, né? Vem essa questão do empreender, vem essa questão de arriscar realmente, né? Aí tu precisa mudar alguns comportamentos, mas tu não tem informação sobre aquilo. Então, se tu arrisca fazer, tu
começa a patinar no início, e qual que é a maneira de não patinar em algumas coisas? É treinar, descobrir, estudar como fazer aquilo melhor, como é que eu faço para fazer isso virar uma profissão. E aí foi isso, 2019 eu decidi que eu iria começar a treinar e desenvolver pessoas, comecei a estudar pra caramba, e 2021 eu tive a grande surpresa eu tinha um mentor, né? Tenho ele até hoje, o meu mentor. Inclusive para as pessoas que não têm, escolha o seu, né? Porque é uma coisa que em algum momento ou outro tu vai precisar. E eu estudava muito sobre ele, lia os livros dele, já tinha lido o livro dele 5 vezes, passei o livro dele para todas as pessoas da minha equipe, da equipe que eu já treinava e desenvolvia nessa multinacional que eu trabalhei. E curiosamente, ele precisou de alguém que fizesse a assessoria dele em São Paulo, e eu me joguei na frente. Eu digo, quer saber? Vai ser eu. Vou ver o que vai acontecer. A partir do momento que eu mandei a mensagem, deu os 10 dias, eu já estava morando em São Paulo, já tinha vendido tudo aqui na cidade, já tinha feito toda essa transformação, arriscando muito, passando pelos desafios de ficar longe da família. O primeiro ano lá foi uma loucura. A parte mais difícil para uma pessoa comunicativa é tu não ter pessoas para se comunicar. Então a gente foi para lá, o primeiro ano foi muito difícil. É difícil porque as pessoas não são tão acolhedoras. Aqui a gente conversa, vai ali na beira do rio, conhece todo mundo em Montenegro, né? Já toma um chimarrão, no outro dia já vai para uma festa, já faz uma amizade. Ou é parente, ou é primo de não sei quem, exatamente. Amigo de... Lá as pessoas têm uma velocidade muito diferente, muito diferente. Então, acompanhar essa velocidade não foi uma coisa fácil no primeiro ano, né? Mas de contrapartida, a nível profissional, né? Eu acredito que tenha sido um salto quântico, né? dos últimos anos. E tem muitos detalhes aí dessa história. Um detalhe que eu acho legal da gente abordar é que, como tu falou antes, né, da questão do que a gente pensa, tanto seja positivo ou negativo, a gente tá, de certa forma, atraindo. E tu teve um momento que tu idealizou isso, né? Claro, na verdade, a gente fala, e o que mais pega na minha cabeça são coisas do tipo assim, muitas coisas as pessoas sabem. Vou te dar um exemplo muito básico, o quadro dos sonhos, né? Sim. As pessoas sabem, todo mundo alguma vez na vida já ouviu falar sobre isso. Mas as pessoas, elas não fazem. Eu não sei se é porque elas, não sei, sei lá, não acredito tanto, não sei. As pessoas, elas têm essa informação e elas não fazem. O meu quadro dos sonhos, que eu já tive a oportunidade de te apresentar ele, já apresentei ele em palestras, em treinamentos e tudo mais. O meu quadro dos sonhos, ele tem muita coisa que eu realizei nos últimos. Coisas assim que eu coloquei de forma muito intuitiva, até porque eu conhecia essa filosofia do quadro dos sonhos, a afirmação, essas afirmações que a gente faz ao acordar, antes de dormir, lista da gratidão, enfim, uma série de coisas que as pessoas já ouviram falar. E eu conheci isso com a leitura do Segredo, acho que foi a primeira porta que eu tive para o desenvolvimento pessoal e o autoconhecimento foi a leitura do Segredo e assistir o documentário. Eu nunca vou me esquecer da primeira vez que eu assisti. Eu assisti e fiquei assim, eita, meu Deus do céu, não nada a ver isso daí. Não sei, não entendo. Da onde isso, né? Da onde que se eu pensar eu posso realizar? Então quer dizer que se acontece uma coisa... Eu tinha um pensamento bem fechado, assim. Porque eles falam, inclusive, do pensamento da coisa ruim, né? A gente atrai até aquilo, tudo que está acontecendo de ruim também é com a gente. Aí eles abrem uma exceção para quando é uma catástrofe, alguma coisa que acontece fora realmente, assim, que é algo, sei lá, um acidente de trânsito, alguma coisa que realmente não dependa da pessoa. Mas acontecimentos normais, né, do teu dia ser bom ou dele ser ruim. Só que, tu sabe que essa conversa, Rita, isso está tão em alta, as pessoas estão falando tanto sobre isso, que chega a ser meio clichê, assim. Assim como a palavra gratidão, né? Depois de uns anos aí ela virou uma coisa que virou a oração das pessoas, todo mundo sempre fala sobre isso. Mas eu acho que as pessoas, elas ainda não vivem isso de verdade, tá? Isso, é esse o ponto que eu queria chegar, porque eu acho que o podcast, o Pode Transformar, uma das ideias é isso, sabe? Porque às vezes, é que nem tu falou, eu também penso muito isso, que esse assunto, né, da atração, lei da atração, enfim... de certa forma começou, que nem a questão da gratidão começa a ficar banalizado, de certa forma todo mundo fala sobre aquilo, mas de fato quem conseguiu realizar, sabe? E não aquelas pessoas que estão tão distantes da gente que a gente fica imaginando, não, mas eu nunca vou
conseguir chegar à altura daquela pessoa. Mas a ideia de trazer vocês aqui é essa, sabe? Olha, a Pamela, ela, né, em algum momento ela pensou, ela traiu aquilo, em algum momento ela desenhou, ela decidiu e ela tá realizando isso, sabe? Eu acho que o agir, né? Imagina, tu recebe a informação, tu estuda um livro. Eu gosto de dar o exemplo da recompensa, né? Eu fui uma vez num treinamento onde o apresentador, né, o treinador, ele falou sobre as pessoas pegarem o seu dinheiro à vista, né? Irem comprar um carro na concessionária, elas vão lá, elas pagam o carro e elas não levam o carro para casa. Eu fiquei pensando, gente, loucura isso aí, né? Quem que faz uma coisa dessa? Pega o teu carro, vai lá na concessionária, paga e tu não leva o carro para casa. Quando ele falou sobre isso, ele falou sobre o treinamento, né? Tu vai num treinamento, tu pagou para estar lá, é entregue várias coisas, né? Só que tu não utiliza nada daquilo. Tu vai para casa, tu não faz, tu não aplica, então beleza. Então eu li um livro. Eu vi ali que a afirmação funciona, a história... Meu Deus, tem muitos milionários, atores mundial que utilizam a filosofia da afirmação, essa filosofia do Napoleão Hill, né? A afirmação, a declaração, a autossugestão. Isso funciona, só que as pessoas, elas não sei qual que é o modo que elas entram, que daí elas pagam e não levam a recompensa. Que tu abre um livro, tu viu que aquilo ali tem que ser feito, que é importante, que isso vai, né, que no início vai parecer uma coisa automática, mas que depois aquilo vai ficando, né, no teu inconsciente, tu vai captando a mensagem e aquilo vai acontecendo. De tudo que aconteceu na minha jornada, eu acho que aplicar essas filosofias, essas coisas que os livros entregam, eu acho que foi o que trouxe assim todos os resultados, né, que eu venho colhendo nos últimos anos, assim. Eu acho que tu tocou antes num ponto forte que é a ação, né, o agir. Porque eu acho que o conhecimento as pessoas têm. E eu acho que a internet ajuda muito nisso, porque tu tem acesso a essas informações, que nem o documentário talvez não teria todo mundo acesso, mas hoje está na Netflix, né? Sim. É um exemplo. Os livros também tu consegue baixar livros em alguns lugares. Sim. O acesso está aí, mas o agir... Tem bastante. Tipo, tu lê, tu pode pegar a informação, mas tu tornar aquilo ali uma decisão ou uma forma de agir baseada em cima daquilo, que eu acho que é o ponto onde as pessoas param. Mas tu sabe que eu já me questionei, assim, o porquê que algumas pessoas fazem, outras eu não. Também. Né? Eu já me questionei, porque eu fico pensando... Isso é algo que fica muito na minha cabeça. Por quê, sabe? Mas são os motivos, né? Eu acho que são os motivos, porque a minha família, por exemplo, né? Tinha tudo para dar errado de todos os lados, né? Os 3 filhos, assim. E hoje nós somos 3 filhos... Isso é um assunto legal de entrar. Isso, nós somos 3 filhos empreendedores, né? O meu pai é uma pessoa bastante conhecida aqui na cidade. Teve episódios, chegou a morar nas ruas da cidade. Hoje um pouco mais controlado, já não nesse cenário, mas ainda, né, enfrenta a doença com alcoolismo. E foi sempre uma barra, assim, né? Então... minha mãe, uma leoa, né, que deu conta aí de segurar tudo que a gente passou, evitar muita coisa, teve coisas que ela não conseguiu evitar, e hoje a gente vive um contexto familiar muito incrível, assim, de perdão, né, do meu pai com a minha mãe, enfim, mas foi algo possível de se aplicar porque a gente tinha como base isso, né, a família, o perdão, o respeito e até mesmo o desenvolvimento pessoal. Se não fosse essa abertura, esse conhecimento, poderia ser uma adulta frustrada, por que isso acontece comigo e por que a vida é assim, e todo aquele negócio que as pessoas às vezes colocam. O conhecimento que tu teve, desculpa, né, te cortei, não, pode mas ser. O conhecimento que tu teve foi a chave para te poder virar isso, claro. De não ir para um papel mais de vítima, tipo, por que isso comigo, por que a minha família é assim, por que aconteceu isso, e da chave, tipo, não, mas se a minha realidade é essa, eu vou transformar ela. Eu acho que a decisão de tu cortar um ciclo, né? Tu vem numa seara de situações, a minha infância foi muito pesada,
E aí tu chegar num ponto que tu olha assim, eu não quero escrever isso aqui e a minha história eu vou fazer diferente. Só que isso tudo com 14, 15 anos é tudo muito superficial, tu não tem noção do que a vida vai te apresentar, né? Sim. Então tu acha que tu pode fazer algumas coisas sem informação, sozinha, de qualquer jeito. Então a minha adolescência, eu era uma adolescente desorganizada, eu era uma adolescente que chegava atrasada no trabalho, inclusive vai ter alguns gestores meus aí assistindo, ex-gestores meus assistindo aí o podcast, vai dizer, eita, mudou, né? Porque olha essa eu era bastante rebelde, assim. Mas aí tu começa a viver essas coisas, tu começa a entender o que vai fazer a conta fechar, né? Então, não é apresentado muitas possibilidades. Sim. Então, eu percebi que as grandes possibilidades, elas eram para pessoas mais bem preparadas. E eu não estava me preparando para algo muito bom. Quando eu comecei a me desenvolver, o primeiro ponto que pega, que eu acho que é 90% aí das famílias brasileiras, é a questão financeira. Eu digo, gente, eu preciso cortar o ciclo da pobreza aí, não vai rolar, né? E claro, a gente não chegou a passar fome, mas muito restrito, assim, pão, café, e é isso aí que a gente tem hoje, né? De estar na escola e ter aquela diferença Sim. com os coleguinhas, quem tem quem tem a lancheira, quem vai comer a merenda. Então, são impactos que a gente vive desde a infância, que tu começa a olhar para aquilo e aí vem vários questionamentos. Nesses questionamentos, tem as pessoas que se vitimizam, né? Porque isso aconteceu comigo, porque a minha vida, porque a minha família, blá, 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 e vem com essa pauta. Mas isso eu entendi desde muito nova que contar essa história não ia fazer as coisas mudarem, né? Eu ia precisar fazer alguma outra coisa. Então, eu queria ter liberdade, eu queria comprar carro, eu queria comprar moto, eu queria morar sozinha, eu queria fazer um monte de coisa e não tinha dinheiro. Eu digo, então o negócio, a brincadeira se chama dinheiro, né? Então, é ali que tu tem que ir. Só que aí, nessas de querer somente olhar para essa questão de resolver a parte do dinheiro, em 2017 foi onde eu desenvolvi a minha primeira crise de pânico, nessa de ficar pensando só no dinheiro. E eu queria, eu fazia muitas coisas e a filosofia era fazer, né, ter esse faturamento. E aí, 2017, não, agora tu vai ter que resolver mesmo, né? Então, tudo aquilo que tinha acontecido na infância, que eu estava trazendo de forma intuitiva, foi o que me fez estudar sobre isso, me curar. E aí foi onde começou a grande sacada de poder ajudar outras pessoas a passar por esses desafios aí. Eu vou passar para as rapidinhas, mas antes um resumo, né, para quem está assistindo. Então, tu teve síndrome do pânico, crise de ansiedade, teve uma história familiar não tão fácil, né? E depois que tu foi se entendendo, indo pro lado do desenvolvimento pessoal, começou a ver que não somente saber das coisas, mas também agir para que as coisas mudassem. Tu começou a ver que isso estava refletindo na tua vida e conseguiu alçar, né, os novos passos aí que tu hoje está morando em São Paulo, enfim, né? Foi bem esse processo. Claro que de forma... Um dia eu vou trazer o meu livro, né? Eu vou ter o prazer de chegar aqui e de trazer o meu livro. O pessoal vai poder acompanhar. Autografado, para poder acompanhar toda a história. Mas eu acho que de um todo, assim, do que tu fez um resumo muito bom, assim, das etapas que a gente entrou na conversa. Eu acho que um resumo, algo que, a nível de carreira, né? E de vida, não somente de carreira. Eu acho que as pessoas desenvolverem os seus pontos fortes. E essa foi a grande sacada da minha vida, assim. Eu poderia estar até hoje... eu sempre fui, por exemplo, uma boa vendedora. Hoje eu treino as pessoas de como elas venderem mais e melhor e mais rápido, e conversão, e prospecção, e retenção. Então eu peguei tudo aquilo que as pessoas achavam que eu fazia bem, fiz uma pesquisa de campo sobre isso, e eu comecei a trabalhar com o ponto forte. Eu acho que a nível de carreira, hoje, por exemplo, como é algo que as pessoas definiram, e eu sinto também que eu tenho habilidade para fazer isso, eu comecei a testar isso. Eu digo, cara, vou testar. Isso que eu sei, eu vou ensinar, eu vou mostrar. Então, o desenvolvimento pessoal, ele foi o pilar para que tudo isso começasse, porque eu comecei a fazer perguntas diferentes para pessoas que tinham resultados, que isso é um ponto importante, né? Perguntas diferentes para pessoas que tinham resultado, que trouxe essa ação, porque daí fica fácil agir, né? Quando tu tá fazendo uma coisa que tu tem habilidade, que tu faz com facilidade e tu faz bem, Sim. fica fácil de agir. Por que as pessoas começam coisas e não terminam? Porque elas estão fazendo coisas que elas não gostam. E muitas vezes tem gente que passa a vida tentando desenvolver os pontos fracos. Exatamente. E acaba não olhando pros fortes. E tu entra no processo de desistir, Sim.
porque tu não quer estar fazendo aquilo, né? Então eu acho que, de resumo, assim, que fecha o que eu venho fazendo hoje é fazer com prazer, com amor, com felicidade, é não ter, assim, o meu dia trabalhoso, não parece nem trabalho, assim. Então, eu acho que essa é a grande sacada da vida, é tu fazer o que tu gosta e entregar o que tu tem de melhor para as pessoas. Vou fazer umas rapidinhas, então, só para o pessoal te conhecer um pouquinho mais. Qual é o signo da Pamela? Libra. Julgam ser, algumas pessoas dizem que é bom, outros dizem que não é tão bom, mas é... Eu tenho um irmão libriano, então... Então sabe bem, boa, então. Sim. O que tu aprendeu a valorizar e que tu não valorizava antes? Tempo de qualidade com a família. Eu aprendi uma ordem aí, saúde, família e trabalho. E tá um pouco invertido, né? A saúde ali tá precisando de uns ajustes, mas mais cuidados com a alimentação e tal, mas essa ordem é muito importante, assim. Tempo de qualidade com as pessoas que a gente ama, eu acho que tu tem muito a contribuir com relação a isso, né? E qual é o teu maior aprendizado até o momento? O meu maior aprendizado até o momento foi isso, assim, foi eu ter pego o insight de trabalhar o meu ponto forte para que isso virasse a minha carreira e eu hoje ganhar dinheiro fazendo o que eu faço de melhor com prazer. E teu maior sonho? Qual é o teu sonho hoje? Cara, meu maior sonho, eu espero que dê tempo de realizar, né, de criar isso, mas eu queria proporcionar alguns momentos mais incríveis, assim, para minha mãe e para o meu pai, assim, no contexto família, né? Espero que dê tempo, se não der, né? De qualquer forma, eu sei que eu estou hoje longe para poder fazer isso, mas é isso que eu gostaria. Legal. E se a Pamela pudesse deixar uma mensagem para as pessoas que estão assistindo, para as pessoas que vão passar para as outras pessoas, enfim, qual era a mensagem, em uma frase, ou qual mensagem tu deixaria? Cara, eu iria incentivar as pessoas, que é o que eu faço nas minhas consultorias e mentorias, encontrar os seus porquês, né? Os seus motivos. E às vezes não vai ser o porquê e vai ser um porquê, né? No meu caso, o que me move hoje são os meus porquê, é a minha família, meu pai, minha mãe. Ter tomado a decisão de ficar a 1.200 quilômetros de distância deles não foi uma tarefa fácil, mas tem uma intenção por trás disso, né? Hoje eu já tenho, por exemplo, uma logística, uma liberdade geográfica que me permite ficar 30 dias aqui no Rio Grande do Sul, subir para lá, vou descer de novo em outubro. Então tá começando a se construir aquilo que eu estava buscando, liberdade geográfica e tempo de qualidade com as pessoas que eu amo. Então tá, muito obrigada, Pamela. Foi uma honra te receber aqui. Passa rapidinho, né? Passa Nós vamos ter que marcar um chimarrão agora para terminar os assuntos. Com certeza. Muito obrigada, Pamela. Foi uma honra aqui te receber. Espero que vocês tenham gostado. Esse foi o nosso primeiro episódio do Pode Transformar. Toda quinta-feira, episódio novo, então, nas nossas redes sociais. Sigam a TV, @TV Cultura do Vale. E é isso aí, aguardo vocês no próximo.